Olá, acadêmicos e acadêmicas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula, né? A aula 5 de Introdução aos Estudos Literários. Vamos lembrar que na aula passada, eu vou puxar o slide aqui, nós trabalhamos algumas questões sobre naturalismo, romantismo, né? O naturalismo e o realismo. E vimos também exemplos de trechos de obras, tanto do romantismo quanto do naturalismo e do realismo. Né? Especificamente para falar o quê? Da narrativa. Vou puxar o slide aqui, nós vamos lembrar e vamos dar o pontapé, então, para continuar o conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar elementos da narrativa. Só um instante que eu vou projetar o slide, compartilhar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar, né, com a narrativa e seus elementos estruturais. Logicamente que é uma introdução aos estudos literários, por isso nós vamos ver, né, pontos, aspectos sobre a estrutura, né, os elementos estruturais de uma narrativa. Na aula passada nós trabalhamos um pouco romantismo, realismo, naturalismo, a partir de exemplos, né, e principalmente para entender algo muito importante sobre a narrativa, né, que esse verdadeiro, ele é um verossímil na narrativa, né, fantasioso. Então, é uma semelhança com a verdade, não a verdade em si. E hoje nós trabalhamos, então, os elementos estruturais da narrativa. Né? Então, como que é a narração? O que nós estamos vendo durante, né, as aulas aqui? Né? Ela tem um conteúdo vinculado, né? Que são o quê? Sempre são, por ser narrativa, são acontecimentos, né, ou contados numa variação do tempo, ou no tempo passado, sobre o tempo presente, ou sobre o tempo futuro, ou misturando isso, né, uma liberdade que a literatura, a narrativa tem, né, a narrativa literária tem, por isso nós vamos ver alguns elementos lá da sua estrutura que permitem isso, quando nós vamos ver sobre o tempo, né, sobre o espaço. Como é que se dá o tempo, como é que se dá o espaço, como é que se dá o enredo, como é que se dá a personificação das personagens dentro de uma narrativa. Então, por isso, né, é um tipo de texto que tem uma construção, né, própria, sempre ficcional, né, e muitos elementos para serem explorados. Se nós formos pensar em conceituação, que está lá no nosso texto básico, nós vamos ver, então, que a palavra ficção vem do latim fingere fictum, ato ou efeito de fingir, inventar, simular, coisa imaginária, criação e imaginação. Então, quem nos diz isso é um teórico, Coutinho. E isso aqui é a estrutura, né, da palavra. O que essa palavra significa? A narrativa, ela é uma ficção. Então, ela simula, ela trabalha com a imaginação, com a criação, ela inventa, ela finge situações. Então, a literatura de imaginação e de criação é uma interpretação da vida por um artista através da palavra. Nós comentávamos na aula passada, né, quando estávamos fazendo o debate sobre a aula, que não podemos dizer exatamente aquilo que um autor quis escrever. Nós podemos o quê? Fazer uma análise através da teoria, através da percepção da teoria para os diversos textos e tipos de textos narrativos, mas nós não podemos dizer exatamente que era aquilo que um autor queria escrever, porque é uma ficção, porque vem da imaginação, que vem da criação daquele autor. Pode ter relação com a sua época, pode ter relação com vivências que ele teve, pode ter relação com a percepção de mundo, por exemplo, que esse autor tem. Então, nós vamos ter aqui, né, vamos falar sobre alguns aspectos, né, aspectos apenas, uma introdução aos estudos literários, de que é o enredo, que são as personagens, que é o espaço, que é o tempo, que é o narrador dentro dessa narrativa. Então, o enredo, né? O enredo, se nós formos pensar, quando nós contamos uma história, né, é aquela ação, é o resultado daquela ação. O que está acontecendo com aqueles personagens na interação da história? Quando nós fazemos isso, um autor faz isso, ele trabalha exclusivamente com o enredo. Então, esse conjunto de eventos que aquela narrativa tem, né? A organização, como o texto é arquitetado, né? Nas suas sensações, na sua trama, nas suas ações, né?
Então, esse elemento, ele é essencial na produção de uma narrativa, né? O autor coloca no enredo toda a sua observação, né? Não é uma simples invenção, não são apenas questões de acontecimentos que um autor percebeu num cotidiano. É todo um material que se transfigura a partir do artista e que vai para o texto, né? Então, todos os acontecimentos dentro de uma narrativa como um conto, por exemplo, como um romance, né, se configuram a partir de um enredo. Então, o enredo tem essa relação direta, causal ou indireta, né? É um nexo existente dentro do texto. São os acontecimentos que o compõem, né? Que comprometem aquilo que está acontecendo com o personagem ou os personagens da obra, com o ambiente, aquilo que está, né, entrelaçando no tempo. Então, tudo tem dentro de uma construção o enredo que o autor está contando, que o autor está dizendo a partir daquela história. Então, o enredo ele pode se organizar de várias formas, né? Ele vai ter uma situação inicial, né? Vai ter o estabelecimento de um conflito entre os personagens, entre a existência de um espaço, né? Vai ter o seu desenvolvimento, onde se vão buscar as soluções dos conflitos ou do conflito. Vai ter um momento de um clímax, principalmente no conto. O conto tem muito, né? Dá para a gente perceber muito no conto, até pela sua extensão mais enxuta em relação ao romance, perceber bem essa situação, a situação inicial, né? O desenvolvimento do conflito que se estabelece, o desenvolvimento de todas as ações, o clímax e o desfecho. Por exemplo, um texto, né, o conto A Cartomante, de Machado de Assis, é um texto muito bom para nós analisarmos toda essa situação, né? A situação inicial, os personagens dos seus espaços apresentados, o estabelecimento de conflito, desenvolvimento, né, de uma solução para esse conflito, o clímax, e aí o desfecho, né, que é a solução para o conflito. Então, o enredo, ele é construído a partir dessa perspectiva dentro das narrativas. Por exemplo, aqui, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nós temos aí um narrador, né? Que é o Rodrigo, que mostra a criação da personagem Macabeia, né? Aquela pobre, resignada nordestina, que é a protagonista dessa história. Então, ao discutir, né, a própria escrita a partir dessa história, né, dessa protagonista nordestina, criando uma narrativa metalinguística, onde se fala do próprio fazer narrativo, né, e depois vai culminar, através dessa história, no trágico destino da personagem, nós temos aqui uma construção do enredo que passa por um fazer da metalinguagem, o uso de um recurso chamado metalinguística, né, em que a própria narrativa vai falar do fazer de narrar, do fazer da escrita, da construção da escrita, né? É uma forma de narrar um texto. E aí nós temos, né, na composição da Hora da Estrela, né, a situação inicial de introdução, onde o narrador, né, introduz, né, sua dúvida sobre como criar essa protagonista macabeia. Por isso, depois nós vamos ver a questão da metalinguística, né? Se fala do próprio fazer, do ato narrativo, do ato da escrita de criar, né? Aí nós vamos para o conflito, né? A vida monótona e simples de Macabeia, seu trabalho, sua pobreza, quando ela se envolve lá com o olímpico, né? Um ambicioso. Aí nós temos a ação, desenvolvimento, acompanhamos a vida da Macabeia, que inclui o fim do seu namoro e o encontro com uma cartomante. E aí vem o clímax. Não há um clímax tradicional, mas a sequência de acontecimentos que leva a uma tragédia. E essa tragédia, com a morte, vai vir o desfecho, a conclusão, onde Macabeia tem a sua hora da estrela, ou seja, sua morte trágica, marcando o fim de sua existência monótona. Então, a construção do texto de Clarice, né, fala do próprio fazer da escrita, da narrativa, de como construir esse personagem, como desenvolver essa situação. Nós temos aí, então, um trabalho todo específico e especial com o enredo, com os personagens, né, com toda a trama da história. Aí nós vamos entender o que é o espaço, então. Vimos um pouco sobre o enredo e o que é o espaço na narrativa, né?
Espaço é o lugar onde ocorre essa narrativa. Então, essa construção do espaço vai contribuir para elaborar os personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, né, o espaço cidade, em uma casa grande, toda organizada, o leitor vai imaginando certas características para essa personagem, diferentes das que suporia para alguém que sempre viveu no deserto, por exemplo. Então, é na construção, né, delimitada de um enredo, de como a história vai acontecer. Nós vamos ter dentro dessa história a delimitação de um espaço, né, dentro do enredo. Qual o espaço do enredo? Né? O lugar do acontecimento da narrativa. Está andando numa rua, está dentro sempre de uma casa, é numa floresta. Então, o autor, né, vai dar todo esse entrelaçamento para a sua obra, que vem na construção do seu enredo, que vem na construção desse espaço, e que é super importante. Então, olha só, né? Um trecho que nós vimos, inclusive, na aula passada, né, do Cortiço de Aloysio de Azevedo, na construção, né, desse espaço do cortiço, como é que a narrativa se dá? Sentia-se, então, naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. O prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então, veja aqui, a construção desse espaço, né, que a Luísa de Azevedo dá para a obra O Cortiço, né, em que ele personifica toda uma situação. Logicamente, nós sabemos que essa é uma obra naturalista, então, como obra naturalista, dentro do espaço, vai trazer, né, essa realidade marcante, essa realidade que nos choca, né, como se esse cortiço tivesse vida, né, ele tem uma vida, uma corrente sanguínea, ele tem uma movimentação viçosa, ele relata as plantas rasteiras como se fossem pessoas, né? Então esse é um espaço fundamental para a construção da obra O Cortiço, né? Que descreve o cortiço como um organismo vivo e influenciador. Então, a forma como a Luísa de Azevedo coloca esse espaço na sua obra é que dá para ela toda a característica que ela tem enquanto uma obra naturalista. E aí nós temos o tempo, também na obra, nós temos o tempo, um fator importantíssimo, que muitos autores brincaram, inclusive, com o tempo, né? Machado de Assis é um exemplo, nós vimos na aula passada como Machado de Assis brinca com o tempo, né? Numa obra, por exemplo, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde nós temos esse defunto autor que brinca com esse tempo, né? Não começa narrando a partir da infância, começa lá narrando a partir da sua morte e vai trabalhando com o tempo dessa forma. Aí nós temos aqui essa criatividade e essa liberdade da narrativa de trabalhar o tempo, tanto cronológico quanto psicológico. E o que Machado de Assis faz muito na sua obra é o tempo psicológico. Tem o tempo cronológico, mas tem muito do tempo psicológico, né? Então, o que seria esse tempo cronológico? Os fatos que são apresentados de acordo com uma ordem dos acontecimentos, né? Começa no passado até o futuro, né? Ou começa hoje de manhã e a história termina à tarde. Isso é só um exemplo para entendermos que a cronologia é essa contagem, né, sequencial do tempo. Já o tempo psicológico, né, que é um tempo brilhante dentro da narrativa, é o material pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Então, não tem o relógio medindo, são as emoções do personagem que vão dar essa marcação do tempo psicológico. Veja só aqui esse trechinho. Ele olhou naquele momento para o dominó. Sem pensar, comprou. R$ 10, não estava caro. No caminho para casa, tentou entender o porquê dessa aquisição. Ele não joga dominó, ele não sabe nem como funciona isso. Porém, naquele mesmo momento, ao atravessar a rua, aqui, até onde vai a cor amarela no texto, nós temos uma pontuação do tempo cronológico nessa narrativa. A partir da linha verde aqui, nós já temos o tempo
psicológico, a demonstração de um tempo psicológico, um retorno, naquele momento, naquele instante cronológico, há um retorno psicológico de lembranças, de memórias. Então, o tempo é psicológico, não é mais o tempo cronológico da contagem do personagem, da contagem dessa história, desse enredo. Aí ele se viu criança, de repente nós temos um flashback, um recurso chamado flashback aqui, né? O retorno, né? É um flash daquilo que aconteceu antes. Está no momento presente, que o autor, de repente, né, esse personagem, a construção desse personagem, na memória, que traz aquele dominó que ele não entendia porque comprou, aí, de repente, ele tem um flash da sua infância e entende do porquê daquele dominó. Então, olha o tempo psicológico contracenando com o tempo cronológico. Então, ele se viu criança, ele e seu pai, jogando dominó em uma praça. Coincidentemente, visualizou uma praça à sua frente. Não havia ninguém jogando dominó, apenas adolescentes andando de skate. Viram a passagem do tempo? Começa cronológico, vai para o tempo psicológico, num flash da lembrança da infância, que é desencadeado, né, pelo gatilho do dominó, que ele não entende porque compra, depois ele entende porque comprou, e aí volta o tempo novamente, né, sai do flash da infância, da lembrança, e volta para a visualização da praça que ele vê à frente dele, onde não tem adolescentes jogando dominó, mas andando de skate. Então aqui nós conseguimos ver bem a passagem entre um tempo cronológico e um tempo psicológico, né? Principalmente esses flashes, quando lemos obras que tem esses flashes de tempo que vai para o passado, vai para o futuro. Isso é uma jogada, né? Uma jogada importantíssima com o tempo dentro da narrativa, que a narrativa pode fazer, inclusive. Aí nós vamos para o narrador, né? Ponta fundamental, né? E ponto essencial de toda e qualquer narrativa, de toda e qualquer obra. Não existe sem esse narrador. Então, tudo na narrativa depende desse narrador. A voz que conta a história, ele é a voz que conta a história. Independente lá se ele está como personagem, independente se ele está contando em terceira pessoa ou em primeira pessoa, não vem ao caso, a obra surge desse narrador, né? Então, o ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista. O narrador tem um ponto de vista que ele coloca lá na obra, que é a perspectiva dele, o modo de contar, de organizar, tudo aquilo que a narrativa apresenta, que a história apresenta, que o conto, que o romance, enfim. Então, desse modo, o narrador funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, entre o ouvinte e o espectador. Então, sempre é o narrador, né, ele é esse mediador da história, toda e qualquer história que lemos. Né? Mais um fragmento aqui do Cortiço, então, eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Vejam só, né, a perspectiva que o narrador dá aqui a essa presença viva, esse organismo que é a realidade do Cortiço, a partir de uma perspectiva do despertar. O cortiço despertando, justamente, nós vamos ver com todas as pessoas, né? É um organismo único só. Então, isso aqui é uma perspectiva de narrativa, né? É uma percepção de narração. O narrador e a sua perspectiva, a sua visão, né? Dando a esse cortiço essa vida, dando a esse cortiço essa mistura, né? Personificada. E aí nós temos tipos de narradores. Né? Vamos falar aqui do narrador personagem, que é aquele que conta a história da qual ele participa. Então, é o narrador personagem ao mesmo tempo e conta a história em primeira pessoa. Aí nós temos aqui um trecho, então, de Brás Cubas, né? Onde o narrador participa da história. Né? Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Mais abaixo ele vai falar, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então nós temos aqui uma obra clássica,
sendo contada com esse narrador em primeira pessoa. E aí nós temos o narrador observador, né? Neutro, é o que conta uma história como alguém que observa o que acontece, transmite para o leitor apenas os fatos que consegue observar e conta a história em terceira pessoa. Então vamos ver esse trecho aqui de uma obra de Júlio Verne. Aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. Estamos vendo aqui, né, falando do personagem Miguel, mas é em terceira pessoa, é a perspectiva do olhar do autor sobre o personagem lá, né? Algo sendo contado em terceira pessoa, a história sendo narrada em terceira pessoa. Era capaz de guiar-se quem era o Miguel, capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, ensinara quem é ele, terceira pessoa, valendo-se de sinais quase imperceptíveis da neve e das árvores, no vento e no voo dos pássaros. Então, nós temos aqui, nesse pequeno trecho de Júlio Verne, né, da obra do livro Miguel Strogoff, o quê? Um narrador contando, né, em terceira pessoa, tendo essa perspectiva deslocada da história, mas também olhando a história, né, de cima, a partir do personagem em terceira pessoa, da narração em terceira pessoa. E aí nós temos um narrador onisciente, que é um narrador intruso. Ele não participa da história, mas faz várias intervenções com comentários e opiniões acerca das ações dos personagens. O foco da narrativa é em terceira pessoa. Então vejam só, esse pequeno trechinho aqui, retirado do Cortiço também. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. Veja aqui nós temos esse narrador intruso, onisciente. Ele está onisciente, ele está percebendo tudo, ele não participa da história, mas ele se intromete, digamos assim, né? Ele faz intervenções com comentários. Então, quando nós temos aqui, sentia-se naquela fermentação sanguínea, isso é esse narrador onisciente, meio intruso, né? Dando essa perspectiva dessa vida, de como era o cortiço, como estava o cortiço nesse prazer animal de existir, ajudando nessa personificação animalesca do cortiço. Então, olha a importância, né, de como dentro da narrativa nós temos tantas perspectivas que passam pelos personagens, que passam pelo narrador, a forma como o narrador coloca os seus personagens, como o narrador tem sua perspectiva dentro da obra, que passa por um tempo, seja ele cronológico ou psicológico, que passa pelo espaço, importantíssimo na construção também dos seus personagens, a construção de tudo que a obra tem. O espaço, ele é fundamental, é ele que carrega o personagem, é ele que carrega o tempo, é ele que carrega a narrativa, ele embala a narrativa. A importância, então, dos elementos da narrativa, que nós vamos encontrar em toda e qualquer obra, né? Toda e qualquer narrativa, nós vamos ver lá num conto, todas essas perspectivas, vamos saber qualificá-las, vamos saber entendê-las, compreendê-las, num romance. Então, isso é importante, saber a estrutura, né, do enredo, saber uma estrutura de um espaço, saber uma estrutura de uma narrativa, saber do que a narrativa se compõe, nos ajuda a entender e a ler melhor os nossos textos, as nossas narrativas, os contos que gostamos, os romances que gostamos de ler. E aí temos a personagem, né? Como é que é essa personagem? Como que o autor, né, cria o personagem? Né? É um ser criado para o texto narrativo, né? Pode simular características de uma pessoa, característica de um animal. Nós vimos isso no Cortiço, que misturam, né, características das pessoas e misturam naquele espaço do Cortiço características de animais também, né? Então, como que são essas personificações, né? Como que o personagem está na narrativa? Então, numa narrativa pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar, que estão sempre no centro daquela história,
né? Sempre quando tem um personagem no centro daquela história, movimentando aquela história, nós temos um personagem aí principal, né, que está em primeiro lugar. E à volta dele, durante a história, nós temos podemos ter vários personagens secundários, né? Olha um exemplo aqui de um personagem principal, tirado, né, dos 12 trabalhos de Hércules. Hércules desceu junto de seu guia até o litoral. Então, nós estamos vendo aqui, se fôssemos pensar na teoria, nós temos aqui essa narrativa construindo já na personificação do Hércules aí, ele como um personagem principal. Hércules desceu junto de seu guia até o litoral. O guia aqui como um personagem secundário. O homem, sem dizer uma palavra, apenas apontou para o mar escurecido e cheio de névoa, que o semideus mal conseguia ver. O semideus é Hércules, o homem, o guia. Então, temos um personagem principal, dando tom aqui dessa narrativa, e já um personagem secundário que aparece, que é o guia. Lá de longe vinha um barco, era Caronte. Faltava apenas uma missão: derrotar Cérbero, o guardião do Hades. O filho de Zeus, Hércules, entrou no barco. Tudo correu em silêncio. Então, nós temos, por esse pequeno recorte dessa narrativa, um personagem principal, que é o Hércules, e um personagem secundário, né, que é o guia. E aí vem, né, no barco, depois da continuidade da história, nós vamos ter mais personagens secundários. Então vejam só, como uma narrativa, ela se dá de uma forma tão importante. Retornando aqui só, onde nós vamos encontrar, então, dentro da teoria, né, com os elementos da narrativa, toda narrativa vai ter seu enredo, toda narrativa vai ter seus personagens, toda narrativa vai ter seu espaço, toda narrativa vai conter um tempo, toda narrativa vai conter um narrador. E aí, quando nós lemos a partir de agora nossos textos, nossas narrativas, fomos ler um conto, fomos ler um romance, nós vamos começar e já podemos ir percebendo onde é que está o personagem principal nessa narrativa, onde está o personagem secundário, né? Como que está sendo construindo o ambiente, o espaço dessa narrativa, qual é o enredo, qual é a história, ou as histórias que perpassam, que nós sabemos que um romance, ele pode ter um enredo principal, mas um romance, pela sua extensão, pode ocorrer vários enredos, várias histórias entrelaçadas a partir de uma história, porque contém muito mais personagens, por exemplo, do que um conto. Um conto, normalmente, tem um enredo, uma história, que segue do princípio ao fim. Um romance pode ter mais enredos, né? Se caracterizar por mais enredo pela própria extensão. Tem muito mais personagens, né? Tem toda uma ambientação, tem todo um tempo, né? Diferentemente do conto, que é mais curto, tem menos personagens, né? Mas sempre um personagem ou dois principais. O romance pode ter vários personagens principais, vários personagens secundários. Então, qual é o nosso pensar a partir de agora? É começar, nas nossas leituras, a perceber isso que a teoria, né, da literatura, com a introdução dos estudos literários, vão apontando sobre a estrutura, no caso da nossa aula hoje, da narrativa. E agora eu tenho um aviso muito importante. Aqui, nesse slide, está o link para vocês assistirem a um documentário que vai falar sobre o realismo mágico fantástico na literatura, que foi uma abordagem da nossa aula anterior, da aula 4. E esse documentário vocês devem assistir durante a semana, nessas 2 próximas semanas, assistir esse documentário, anotar, dar uma pesquisada, gravar o que está sendo dito sobre o realismo mágico fantástico na literatura, porque no dia 15/9 nós vamos ter um debate sobre esse documentário, tá? Que está nesse link aqui, link do documentário que será debatido. Vamos debater sobre o realismo mágico fantástico na literatura. Eu vou trazer exemplos para vocês e nós vamos comentar o que esse documentário fala sobre o realismo mágico, quem ele traz, quem ele apresenta, quais os teóricos,
qual a perspectiva do realismo mágico, quais obras, exemplos de obras que o documentário traz. E eu vou falar também pontualmente sobre algumas e sobre um pouquinho sobre a teoria do realismo mágico fantástico na literatura. Apenas uma introdução, logicamente, mas é um tema importantíssimo e é um tema muito recorrente na literatura pós-moderna, né? Então, é uma marca da literatura pós-moderna também, uma marca do novo romance histórico, tem muito de realismo mágico e fantástico dentro do novo romance histórico, por exemplo. Então, nós vamos ter uma roda de conversa no dia 15/9, não esqueça, nossa próxima aula, dia 15/9, nós vamos ter uma roda de conversa, um debate sobre esse documentário aqui, Realismo Mágico Fantástico na Literatura. O link está aqui, vocês têm mais de uns 10 dias aí para vocês assistirem, anotarem, entenderem, compreenderem esse documentário. Esse trabalho lá no dia 15 de debate, de conversa sobre o documentário, vai valer 1,5 ponto para quem estiver participando, quem estiver na aula, debatendo e comentando o que assistiu e o que compreendeu sobre esse documentário. Fiquem bem, uma ótima semana para vocês e bons estudos!